Vidas que inspiram. Vou contar a minha história hoje. Sou médica, enfermeira e serva do Deus Altíssimo. Me chamo Helen Roosevelt. Sou natural da Inglaterra. Nasci no dia 21 de setembro de 1925. Meus pais serviam a Deus e temiam e me ensinaram a amá-lo e a conhecer as Escrituras. Me lembro hoje da minha professora da escola dominical. Foi no meu aniversário de 8 anos, quando ela me falou sobre a Índia. Eu e os meus colegas recortamos figuras e colamos no livro de oração dos missionários. E eu falei para a turma toda: quando eu crescer, eu vou falar de Jesus para os meninos e as meninas. Foi uma formação de infância que nunca mudou. Cresci e comecei a estudar na medicina da universidade em 1944, aos meus 19 anos. Participei de estudos bíblicos, conferência cristã, passei a ler várias escrituras de avivamento, entretanto. Assim, eu ainda não tinha paz, não era aquilo que estava preenchendo o meu coração. Estava algo faltando. Eu tinha me formado como enfermeira, como médica, estava participando de tanta coisa, mas estava me faltando algo. Uma determinada noite, eu passei a noite toda acordada. Nem percebi a hora passar, lendo o livro, estudando o livro de Romanos, e tive uma discussão no dia seguinte com alguém no jantar. Uma das lutas pessoais era contra a ira. Eu lutava contra isso. Eu subi correndo amargamente envergonhada por ter me deixado levar uma discussão e perder o controle de mim mesma. E de repente lancei-me sobre minha cama em uma enxurrada de lágrimas e solidão. No sentido esmagador de desespero, clamei a Deus: Senhor, me tire dessa solidão, me tire desse desespero. E quando eu olhei para a parede, eu vi o livro de Salmos: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Salmos 46:10. Isso tudo foi tudo. Imediatamente todo o fardo se fez. Aquietei-me e conheci a Deus, cujo nome eu sou. Parar a luta que procura entender que o intelecto, apenas aquietei-me e conheci. Naquele momento, uma grande paz, alegria e felicidade infinita me inundaram. E eu recebi mais de Cristo e compreendi que Ele e eu encontramos um novo relacionamento. Meu coração queimava pelas missões, por fazer missões. E eu disse desesperadamente um dia na reunião missionária do Norte, na Inglaterra: eu espero a qualquer lugar que Deus quiser, a qualquer custo. E um dia, sozinha, subi as montanhas e falei com Deus: tudo bem, Deus, hoje eu estou falando sério. Vá em frente e faça-me mais próximo de Jesus, custe o que custar. Mas, por favor, o Senhor me conhece bem. Quando eu me sentir que não aguento e gritar, e falar pare, o Senhor vai ignorar o meu parar e me lembrar que hoje eu disse: vá em frente. E diga-me sempre: vá em frente. Não quero olhar para as circunstâncias, para nada, mas só para ti e fazer a tua vontade. Aos meus 28 anos de idade, eu fui para o vilarejo chamado Imbombim, no nordeste do Congo. Uma missionária solteira, jovem, mas com coração em chamas de amor pelas missões, pelos meus irmãos, alcançar almas. Ao chegar no Congo, eu sabia que estava em guerra civil, mas isso não me amedrontou. Fui, e aos 2 anos que eu estava lá, eu fundei uma escola de treinamento para enfermeiras.
treinando mulheres para servir como enfermeiras evangelísticas, para cuidar de pessoas e também anunciar o amor de Deus para as almas. Eu formei um centro de abandonados de maternidades e de pessoas com hanseníase, no hospital com 100 leitos, atendendo mães, leprosos e crianças, além de uma escola de treinamento para paramédico e 48 clínicas rurais de uma região em que não havia outra ajuda médica, por cerca de 240 quilômetros em nenhuma direção. Com muito trabalho, o estresse estava excedendo. Meu temperamento às vezes perdia o controle. Eu estava tão cansada, tão estressada, que muitas vezes tratei com grosseria alguns pacientes e alguns colegas. Até os missionários do local se entristeceram comigo. Mas um dia, um homem de Deus me falou, me exortando com amor, e eu recebi a minha lição. Ele falou para mim que o meu comportamento estava anticristo e que se chamava pecado tratar os meus irmãos com ignorância e grosseria, e que eu precisava descansar, diminuir um pouco o trabalho, que eu precisava me purificar em Deus e pedir perdão. Mas também disse que eu era importante na obra. E o Espírito Santo me levou ao arrependimento e olhando que eu estava errada. Eu nunca vou esquecer as últimas palavras que ele falou para mim. Se você pode nos mostrar apenas a doutora Ellen, é melhor voltar para casa. As pessoas precisam ver a Jesus. E eu tomei uma decisão de que Jesus que é preciso ser visto em mim. O trabalho continuou. Tivemos que aprender a fazer tijolos, a lidar com várias formas de fazer fornos, de nível de bolas, utilizar a mistura certa de cimento com areia para fazer concreto, como serras nas vigas de um tronco, como medir e erguer essas vigas para montar o telhado e transportar as telhas. Botamos mão na massa para construir o hospital. Ao concluir o trabalho, o hospital estava pronto, mas também a demanda aumentou. Cerca de 250 pessoas por dia eram atendidas por mim. E eu chorei, os irmãos me consolaram e oraram por mim. Porque não tinha outros médicos capazes, com a mesma capacidade que eu tinha, o mesmo estudo que eu tinha. Mas o Senhor me deu força e me ajudou. Uma vez uma irmã falando comigo, uma companheira de guerra, falou para mim: muitos pacientes estão vindo, Ellen. Certamente eles vêm porque você está aqui. Eles não viriam se não existisse médico aqui. O que estamos fazendo o dia todo, a cada dia, onde você vai, nós vamos. Doutora, você percebe que estamos tendo alegria de levar 5, 10, às vezes até mais de 10 pessoas ao Senhor a cada semana. Se você não estivesse aqui, eles não viriam. Se Jesus não estivesse comigo, eles não viriam. Deus teve de me ensinar a estar disposta a ser parte de um todo. Algo que me marcou na minha jornada foi uma certa situação. Uma mulher morreu ao dar à luz e o seu bebê prematuro precisaria de uma incubadora que não possuíamos. A maneira única de mantê-lo aquecido durante as noites frias era uma bolsa de água quente. Entretanto, quando a última bolsa de água quente foi enchida, ela rompeu. Uma enfermeira aquecia o bebê com o calor do seu corpo.
E no dia seguinte, no orfanato, eu pedi ajuda a todos para a gente fazer uma oração. Interceder a Deus por ajuda, por aquelas crianças que precisavam do socorro celestial, porque estavam vivendo no inverno rigoroso. E quando a gente deu as mãos para orar, vieram algumas crianças e uma menininha me pediu para fazer a oração. Ela disse: Deus, por favor, Deus, envie uma bolsa de água quente. Não será bom amanhã? Deus, porque o bebê já estará morto. Por favor, mande essa tarde. Enquanto o Senhor carrega disso, Senhor, por favor, envia também uma bonequinha para mim. Assim eu saberei que o Senhor realmente me ama. Eu poderia sinceramente dizer amém, mas apenas eu não acreditei que Deus faria isso. O único modo como Deus poderia responder essa oração tão específica seria enviando um pacote da minha terra. Eu estava na África há 4 anos e até aquele momento não tinha recebido nada de casa. Quando cheguei em casa, lá na varanda, estava um pacote de 10 quilos com o selo do Reino Unido. Levei-o para o orfanato. Cerca de 30 ou 40 pares de olhos focaram na grande caixa de papelão. Quando coloquei minhas mãos dentro da caixa novamente e sentia, será o que é que tem aqui? Agarrei e deixei para fora, sim, uma bolsa de borracha para água quente novinha. Eu chorei. E eu vasculhei na caixa e a menininha, vê minha boneca. E tinha uma linda bonequinha com uma roupa linda. Os olhos brilharam e ela não duvidou, nunca duvidou. Aquele pacote tinha sido enviado 5 meses antes. Era uma resposta à oração de fé daquela menina de 10 anos, para que chegasse naquela tarde. A guerra estourou no ano de 1964. Todas as instalações médicas haviam sido destruídas. Tudo foi destruído. E eu fui prisioneira. Os rebeldes nos prenderam, nos violentaram, estruparam, me espancaram, fizeram terror comigo, não só comigo e com os demais irmãos. Nessa época eu tinha 39 anos e fui brutalmente estrupada, espancada, aterrorizada, humilhada, ameaçada. Aquela noite para mim foi terrível, sendo espancada, machucada, apavorada, atormentada e sozinha. Senti finalmente que Deus havia me deixado. Ainda na escuridão, eu disse no sentido e eu ouvi a voz de Deus. Você me pediu, quando se converteu, pelo privilégio de ser uma missionária. É isso? Você não quer isso. Eles não estão atacando você. Estão atacando a mim. Apenas estou usando você para mostrar-me as pessoas ao seu redor. Apesar da experiência brutal e violenta do estupro, Deus se encontrou comigo e me colocou nos seus braços de amor e me consolou. Fui liberta e tive que ficar 1 ano me recuperando. Voltei para casa no ano de 1965 e fiquei 1 ano em recuperação na Inglaterra. E quando eu fiquei boa, voltei para a sede da missão e disse: eu quero voltar para o Congo. Eles: não, irmã, você precisa se recuperar. Estou recuperada, Deus me quer lá na África, no Congo.
Voltei e vi tudo destruído, mas o Senhor me deu forças e construiu um novo hospital com 250 leitos, maternidades, escolas de medicina e outras coisas mais. Sempre haverá provações e dificuldades em todos os lugares. Depois de 7 anos, sofri e voltei para o Reino Unido, mas com a minha consciência que eu tinha feito a obra de Deus. Voltei por motivo de saúde, mas continuei escrevendo livros, ajudando missionários naquele lugar e em outros. Desde 1973, tenho vivido no Reino Unido e tenho procurado tornar conhecida a necessidade desesperada de 3 bilhões de pessoas que vivem hoje e que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo e da redenção que Ele consumiu por essas pessoas no Calvário. Estes são os povos escondidos em mais de 10 mil grupos étnicos ao redor do mundo, enquanto tento tornar conhecida a necessidade desses povos. Oro com experiência para que o Espírito Santo desperte corações e que respondam. Parece tão claro para mim que os jovens crentes devem se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Deixo uma reflexão para todos. Missionários são seres humanos comuns, fazendo o que lhe foi ordenado. São apenas ninguém tentando exaltar alguém, exaltar a Cristo. Que Deus abençoe a todos e que mande ceifeiros para a seara. Louvado seja o nome do Senhor. A doutora Ellen Roosevelt participou do sofrimento de Cristo. Faleceu em 7 de setembro de 2016, aos 91 anos. Desconhecida na terra por muitos durante seus anos como missionária, mas conhecida no céu por aquele que realmente importa. Eu verdadeiramente espero tomar um bom café com ela na eternidade. Amém.